Meus irmãos, quero lhe cumprimentar com a paz do Senhor e meditar no texto da palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Hoje eu quero meditar com você a respeito da despedida de um ministério. E nessa despedida quero pregar com base a respeito do apóstolo Paulo. Esse apóstolo que, assim como Jesus, ele manifestou, irmãos, um semblante de bravura e também um semblante, por que não dizermos, de coragem. Apóstolo Paulo, nos últimos momentos da sua história, ele nos mostra, ele mostrou bravura e mostrou também coragem, assim como o nosso Senhor, que nos últimos momentos da sua vida como um homem aqui na terra, também trouxe esses traços de um homem que mostrou bravura e que mostrou coragem, irmãos, a fazer a vontade do Pai quando foi ali em Jerusalém. O apóstolo Paulo também, ele decidiu pagar qualquer preço. Se olharmos na Bíblia, ele pagou e teve esse momento, irmãos, decisivo de pagar qualquer preço para completar a sua carreira com alegria. Isso nós podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 24. Então eu quero aproveitar e falar a respeito dessas três despedidas no final da viagem ou da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, que em primeiro lugar poderíamos destacar como a despedida ou uma viagem de despedida em Atos capítulo 20, versículo do 1 ao 5, nós podemos ver com base essa viagem de despedida. Então, nós vemos que no capítulo 1 diz que Paulo, depois do tumulto, Paulo saiu de Éfeso em rumo à Macedônia, ou seja, para a região da Acaia, região de Corinto. E nessa viagem que Paulo fez, o relato nos mostra que Paulo tinha um desejo de encontrar-se, irmãos, com Tito em Troade, esse servo de Deus que se chama Tito, mas observamos na palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12 e 13, que não foi possível Paulo ali naquele momento se encontrasse com ele, porque Tito não lhe apareceu, mas apareceu apenas quando Paulo chegou na Macedônia. Então eles tiveram ali um encontro na Macedônia, e o desejo de Paulo, meus irmãos, era saber de Tito como era que estava na igreja de Corinto, uma vez que o apóstolo Paulo estava em Éfeso, passou 3 anos na cidade de Éfeso, e estando ali escreveu sua primeira carta à igreja, por que não dizermos de Corinto. E isso nos faz compreender que Paulo queria e desejava saber o que havia acontecido depois da escrita da sua carta. Então, quando Paulo ele encontrou-se com Tito, ele não apenas se alegrou, irmãos, por ter vindo Tito, mas a mensagem e as palavras que Tito lhe falou lhe trouxe ânimo, lhe trouxe alegria, lhe trouxe gozo na alma. Por quê? Porque quando Tito falou a respeito da igreja, Paulo entendeu que a sua carta fez efeito ali naquela igreja de Corinto. É claro que sempre houve na época de Paulo e sempre haverá nos dias atuais, quando se ministra a palavra ou quando se fala a respeito de uma correção, há uma parte que se arrepende, mas sempre ainda haverá pessoas que de fato ainda continuarão endurecendo o coração. Mas segundo Tito, em 2 Coríntios capítulo 7, versículo do 5 ao 7, Paulo vai falar à igreja de Corinto, que já é na sua segunda carta, vai mostrar que muitos se alegraram e queriam ver Paulo e se alegravam com aquela carta a qual haviam recebido. Isso se pode ver em 2 Coríntios 7, do 5 ao 7. Então Paulo ele havia planejado passar mais ou fazer mais 2 visitas na cidade de Corinto, mas Paulo não pôde passar todo esse tempo, uma vez que o apóstolo
Dessa feita agora passaria 3 meses apenas em Corinto. O apóstolo tinha pressa, ele tinha pressa em chegar em Jerusalém. Então Paulo aqui, irmãos, na sua viagem de despedida, Paulo está passando por todas as cidades, todas as igrejas que havia fundada, e com um propósito, irmãos, por que não dizermos, de encorajar e fortalecer cada presbítero no tocante às doutrinas bíblicas que Paulo havia ensinado, havia instruído. Paulo tinha um propósito. O primeiro propósito que o apóstolo Paulo tinha era encorajar irmãos e fortalecer cada um dos presbíteros naquelas igrejas locais. Porque uma vez Paulo havia dito que eles não tornaria mais ver a sua face, o seu rosto. Então, de fato, era uma despedida não apenas do apóstolo, como também de seu ministério naquelas regiões da Ásia, da Macedônia e da Acaia, em que ele havia passado e fundado igrejas. Então eu aprendo aqui que um dos primeiros propósitos, como disse, era fortalecer e encorajar os anciões das igrejas, mas também, irmãos, um propósito de recolher ofertas para levar à igreja de Jerusalém, porque havia pessoas em Jerusalém que passaram por necessidade. Então nós observamos aqui, primeiro, que Paulo aqui, na sua terceira e penúltima viagem, porque a outra seria para Roma, a sua quarta viagem, Paulo viajaria para Roma, mas nessa terceira viagem o seu propósito de início é esse, irmãos, é edificar, consolar cada um dos presbíteros e fazer assim conforme Deus colocou no seu coração e instruir aqueles homens, e com esse propósito de fortalecer cada um da igreja. Nos chama a atenção porque quando o apóstolo Paulo ele sai de Éfeso, ele abraça aqueles discípulos que se encontravam ali, eram discípulos de Paulo, e quando Paulo chega em Corinto, irmãos, depois de todo esse percurso, né, quando Paulo chega em Corinto, ele escreve agora uma segunda carta, que podemos não dizer segunda, mas quando Paulo chega em Corinto, ele escreveu uma carta para Roma, e dessa carta de Roma trazia os mesmos sentimentos do que o apóstolo Paulo falaria na sua